Bem-vindos de volta ao Cinésio Fono. No último episódio, mergulhamos na microestrutura dos músculos, descobrindo as fibras de contração lenta, que são os nossos maratonistas de resistência, e as fibras de contração rápida, os nossos velocistas de explosão. Hoje, vamos levar esse conhecimento para a prática clínica, como a fonoaudiologia, que é uma ciência da saúde, vai aplicar os princípios da cinesiologia e do treinamento de força para reabilitar e otimizar os músculos. Precisamos entender que toda a resposta de como a gente possuir resultados eficientes na nossa aplicação, a gente precisa de exercícios diferentes. Esses exercícios são isotônicos, isométricos e também vamos incluir aqui os isocinéticos. Eu sou Carlos Charoni, fonoaudiólogo da 9ª região, e o meu número de conselho é 10025. Vamos desvendar hoje o que a ciência mais recente nos diz e qual é a mais eficaz desses diferentes tipos de treino para ganho de força. Um exercício com movimento é um movimento rápido ou um exercício com uma contração mais lenta e estática é mais eficiente. Vamos entender o que são contrações concêntricas e excêntricas e também como adaptar esses conceitos para alguns tipos de paciente, como os pacientes que têm doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e disfagia sarcopênica. Então prepare-se, pois hoje vamos aprofundar nosso conhecimento baseado nas evidências nos meus resultados clínicos mais recentes. Então fica conosco e vamos lá! Vamos começar esclarecendo uma coisa muito importante, o conceito fundamental. Quando falamos de exercícios para hipertrofia e força, estamos falando predominante de exercícios isotônicos. Mas o que exatamente isso significa? Para a gente não ter mais uma confusão muito comum, que é, será que o isotônico é força? Será que é resistência? Será que o isométrico é apenas força? Vamos começar com o isotônico, que é aquele em que o músculo se contrai em seu comprimento e ele vai se alterar significativamente para mover uma carga. Então o músculo se contrai em todo o seu comprimento, alterando as suas fibras musculares para movimentar uma carga. Isso vai resultar então no movimento na articulação. Na academia, seria como levantar o halter na rosca ou fazer agachamento. Na fonoaudiologia, seria um movimento, por exemplo, de bico e sorriso largo, bico e sorriso largo, bico e sorriso largo. Ou a lateralização de língua contra uma resistência, por exemplo, que é muito utilizado a espátula. E aqui está o ponto bem crucial. A contração isotônica ela tem duas fases que são fundamentais. A primeira é a contração concêntrica. O que significa contração concêntrica? É quando o músculo ele vai encurtar para vencer a resistência. Então o músculo, essas fibras, elas vão fazer um recolhimento. Pensa, fazer um bico com os lábios, os músculos orbiculares eles precisam se contrair, eles vão se encurtar. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a contração excêntrica. Ele deixa de ter o recolhimento, a fibra não se recolhe mais. É quando o músculo se alonga de forma controlada para assim resistir à carga. Então seria o retorno do bico para o sorriso largo de forma lenta e controlada. Por mais que a gente fale forma lenta e controlada, eu preciso entender que existe uma velocidade controlada. Ele não está parado, é movimento. E isso é fundamental. Pesquisas recentes, como uma meta-análise de Sputnik e Osaka, que foi publicada agora em 2025 na Sports Medicine Open, mostram que as contrações excêntricas, olha que legal, são, na verdade, a mais vantajosa para o ganho de força. Ou seja, essa meta-análise mostra que uma contração onde eu tenho o estiramento dessa fibra, o alongamento dessa fibra, que é a contração excêntrica, ela é muito mais vantajosa para ter ganho de força. Temos que entender o seguinte:
Ambas as fases são cruciais para estimular microlesões nas fibras musculares. Microlesões não significa que isso é ruim. Ah, lesão. Nem toda lesão é ruim. Para eu ter um estímulo muscular e esse músculo ter realmente uma mudança na sua forma de força e resistência, eu preciso criar microlesões, que são os exercícios. A grande questão é, eles vão precisar se recuperar. Quando eles se recuperam, eles vão gerar aumento de tamanho, que a gente chama de hipertrofia. Então, se eu tenho músculo com uma hipertrofia, eu tenho ali ganho de força. Então, a base do treino de força ali vai ser a hipertrofia. Então, a hipertrofia ela precisa de um movimento dinâmico, que é característico dos exercícios isotônicos. Movimento dinâmico significa que eu vou realizar exercícios de contração. Essa contração ela vai precisar, então, ter um momento excêntrico e um momento concêntrico. O fator mais importante dessa situação, pessoal, é a velocidade de execução. Essa pesquisa mostrou o seguinte, que antigamente, quando se pensava em movimentos rápidos, eu teria maior hipertrofia, mais rápido. Mas olha só, eu preciso de movimento controlado. Os movimentos lentos, especialmente na fase excêntrica, e é isso que mostra a meta-análise, no estiramento, então, na velocidade lenta, principalmente na fase excêntrica do alongamento, é onde eu vou gerar maior tensão muscular. E aí é que eu tenho o maior ganho de força. Por isso, às vezes, as pessoas confundem um conceito que fosse apenas isometria. É como se a isometria eu fizesse apenas um movimento de estiramento. Mas calma aí, vamos já chegar lá. Estudos do Kojic, que foi agora de 2024, mostraram que contrações excêntricas mais lentas num período de 3 a 6 segundos, ou seja, quando ele se mantém nesse período, nesse tempo. Você faz o movimento, vamos lá, bico e sorriso largo. Então, eu faço o bico é concêntrico, e o excêntrico, se eu deixar ele por 3 a 6 segundos, eu tenho maior estresse metabólico, o que eu vou causar crescimento muscular. Se eu tenho crescimento muscular, eu tenho força, potência. Já os movimentos rápidos, eles vão recrutar, lembra? Primeiro episódio, as fibras de contração rápida, com pouco oxigênio. Elas também são treinos específicos para uma potência muito maior. Então ali eu gero potência, só que com ela vem a coordenação motora. Olha que incrível. Então, se eu aumentar a velocidade dessa contração entre concêntrico e excêntrico, eles forem muito rápido, eu tenho potência. Vou ter força. Mas eu vou ter maior coordenação motora. Muito específico e muito intrigante para a gente usar em alguns pacientes. Não é verdade? Principalmente aqueles que têm alteração de coordenação. Vamos pensar em pacientes com ataxia. Vamos lá. Só para a gente empacotar essa informação. Esses estudos, tanto de 2025 quanto de 2024, eles mostram realmente que a gente precisa de um trabalho ali isotônico, que precisa de movimento entre duas contrações, que nós já vimos, concêntrico e excêntrico. Mas a partir desse momento, a velocidade é o fator importante. Se eu faço um exercício com contração excêntrica de maneira mais lenta, ou seja, estamos usando o exemplo do bico, o sorriso largo e mantenho ele de 3 a 6 segundos para fazer um bico, eu tenho maior estresse metabólico. Eu crio hipertrofia. Mas se eu fizer movimentos mais rápidos dessa fibra de contração, o meu treino vai objetivar potência mais a coordenação motora. Vamos falar agora da isometria, que é mais do que uma força estática. Exercício isométrico, muitas pessoas associam isometria apenas à força, mas a realidade é muito mais complexa. O exercício isométrico é quando o músculo ele vai gerar tensão. Ele se contrai, então não vai haver um movimento de retorno. Ele vai manter o seu comprimento
no estiramento onde ele fez a contração. Então, o exercício isométrico é quando o músculo gera tensão, se contrai, mas não vai ter mudança no seu comprimento nem movimentação na articulação. Ele vai ser mais estático. Um exemplo clássico, por exemplo, é a prancha abdominal, que é segurar um peso em uma posição fixa. Na fonoaudiologia, seria como se fosse empurrar a ponta da língua contra uma espátula e sustentar a pressão. Então, imagina, isso é isometria. Eu vou empurrar a língua contra a espátula, deixar naquele momento e sustentar essa pressão com uma determinada força. Mas aqui vem uma grande pergunta, então. Bom, exercícios para resistência muscular, então, vão ser isométricos, sempre isométrico para resistência? Gente, as fibras musculares tipo 1, tipo 2A, tipo 2X, elas precisam uma da outra. Então, a resposta, se isometria apenas para resistência, é não. Não necessariamente. Porque a gente tem uma informação muito crucial aqui para falar e muitos profissionais desconhecem. O treino de resistência muscular é a capacidade onde o músculo tem de sustentar um esforço por um período prolongado. Ok? Então, eu preciso desse período prolongado para eu entender que ele vai manter o que a gente está falando, resistência. E na maioria das vezes ele é feito com exercícios isotônicos. Sim, porque olha só, mesmo com uma configuração diferente, eu usando cargas mais leves, eu vou ter repetição. Então, geralmente, essas repetições elas vão ser 5, 10, 15 ou mais. Depende da capacidade intrínseca do meu paciente, depende da comorbidade e do seu ácido lático, até onde ele aguenta. Resumindo isso aqui, é o seguinte, ele vai ter pressão, ele vai ter um movimento e esse movimento ele vai se manter com uma pressão durante um determinado tempo. E ele vai manter essa pressão até onde ele conseguir. Ok? Se ele vai, por exemplo, com a língua na espátula e manter uma pressão durante um determinado tempo, ali estou trabalhando resistência. Mas ele vai ter um movimento também de retorno. E esperar, por exemplo, um tempo para retornar e repetir o exercício. Então ele vai voltar com a língua novamente. Qual é então o papel do exercício isométrico? Eles são excelentes para desenvolver um tipo de resistência. A resistência estática. O que significa? A capacidade de manter uma posição sob tensão, estabilidade. Não é o que a gente muitas vezes precisa de uma elevação laríngea? Então o paciente, depois que gera uma força, depois que ele já tem uma força para elevar e anteriorizar essa laringe, ele precisa se manter estável. Então eu vou precisar ativar essas fibras musculares profundas, que é muito usado para o fortalecimento e reabilitação. Opa! Aqui eu estava falando de força novamente? Sim. Se eu estou gerando resistência ali, eu também gero força. Então, eu tenho força e resistência na isometria. Não é isolado. O objetivo não é apenas resistência, mas eu tenho que focar que ali sim eu vou ter uma resistência. Isso gera uma pergunta muito legítima. E eu preciso também entender o seguinte. Essa confusão generalizada que existe na literatura entre profissionais é muito comum. Por quê? Muitos livros e artigos afirmam de forma categórica que isometria é para força. Isometria é para força. E às vezes a gente até aprende muito isso, né? Mas olha só, se eu tenho esse conceito de fibra muscular de movimento, isso gera uma pergunta muito legítima. Como assim? Se isometria é só para força, por que a gente está falando de resistência aqui? A resposta é a cinesiologia e na compreensão do que a intensidade e duração determina o resultado. Então, o movimento, o tipo de intensidade, o tipo de duração vai determinar o meu resultado. Isso vai ser o maior diferencial para o meu tratamento, não apenas o tipo de contração. A gente vai esclarecer isso de uma vez por todas com base científica. A confusão ela vem, de fato, dos exercícios isométricos
serem extremamente eficazes para o ganho de força. Sim, eles são eficazes para a força máxima quando realizados em alta intensidade. Existe um estudo clássico de Warren Chuck, que é publicado em 2019, que tem 270 citações, que mostrou que o treinamento isométrico de alta intensidade, ou seja, quando eu falo alta intensidade, força máxima que o paciente ele pode recrutar, que o indivíduo pode recrutar durante o comando, ele vai resultar em melhorias substanciais de hipertrofia muscular. Opa, hipertrofia. Se eu tenho hipertrofia, eu tenho produção de força máxima. Por isso, muitos textos acabam simplificando o seguinte: isometria é força, mas a gente não pode levar essa confusão para o entendimento da fisiologia e cinesiologia. Essa simplificação ela é muito perigosa, porque a mesma isometria, quando realizada de baixa intensidade e longa duração, olha só, se eu realizar a mesma isometria com baixa intensidade e uma duração mais longa, eu recruto fibra tipo 1. Primeiro episódio aqui voltando novamente. Por isso que se você não escutou, volta lá e escuta. Fibra tipo 1 é treino de resistência estático. Acabei de falar. Exemplo, elevação laríngea. Ali, preciso da laringe elevada. A relação com o ocioide, complexo e o laríngeo. Vou fazer uma analogia aqui. É como correr para emagrecer. Ok? Você pode correr para emagrecer, por exemplo, 100 metros em alta velocidade. Você está treinando aqui potência e velocidade, mas você não vai emagrecer, porque o tipo de estímulo ele vai ser diferente. Então, eu tenho 100 metros numa velocidade de explosão. O tipo de estímulo, intensidade, duração e volume é o que determina a adaptação. Vamos fazer uma analogia de dois corredores aqui que eu gosto muito de usar nos meus cursos de formação de eletroestimulação, porque não existe eletroestimulação sem entendimento da cinesiologia. Vamos lá. Vamos pegar um maratonista, que nós já vimos ali, e vamos pegar um velocista. A gente pega lá, vamos pensar no Bolt. Pensa no maratonista, que precisa de muito tempo, e o Bolt. Agora você vai pensar na coxa deles. A coxa do maratonista, ela é mais, vamos falar grosso modo, fina. E a coxa do velocista, ela é grossa. São treinos diferentes para cada um. Eu vou precisar de alta intensidade, volume e duração para conseguir o meu resultado. O boot ele vai treinar de maneira rápida e eficiente para conseguir aquela hipertrofia. Já o estímulo do maratonista, ele vai ter força isométrica, mas vai ser uma intensidade mais baixa, porque eu preciso de oxigênio, de resistência. Entendeu? Vou dar um outro exemplo para acabar essa confusão. Vamos pensar que a isometria é como se fosse uma tomada elétrica. A tomada em si não é para força ou para resistência. O que você vai conectar na tomada que vai determinar o resultado. Então, a isometria é a tomada. Se você conectar um secador de cabelo de alta potência, alta intensidade, curta duração, você está usando muita energia de uma vez. Isso seria um treino de força. Mas se você conectar uma lâmpada de LED de baixa potência, nessa mesma tomada, você vai estar usando pouca energia por muito tempo. Porque a lâmpada vai ficar acesa há muito tempo. Isso já seria um treino de resistência estático. A tomada é a mesma, mas o estímulo é diferente. A cinesiologia, ela vai ensinar muito que o corpo humano se adapta de forma específica. Por isso que tem que ser um raciocínio clínico muito bem estipulado. A gente chama isso de princípio de especificidade de treinamento. Princípio de especificidade de treinamento. Com a sigla SAID. Se você impõe uma determinada alta tensão por curto tempo, o corpo ele se adapta aumentando a capacidade de gerar força. Então, se eu imponho uma demanda de alta tensão, o tempo vai ser menor. E o meu corpo vai o quê? Aumentar a capacidade de gerar força. Mas se eu vou colocar uma tensão moderada por um tempo maior, o meu corpo vai se adaptar. Então, a minha capacidade de resistir à fadiga é maior.
mesma isometria com estímulos diferentes e adaptações diferentes. Não existe nada simplificado na cinesiologia, porque eu preciso entender o que eu quero para conseguir o meu treino. Bom, em exercícios isométricos de baixa intensidade, ou seja, moderada intensidade, ele vai variar uma força máxima onde o paciente pode chegar. Ela fica geralmente entre 40% e 70%. E aí eu vou recrutar fibras tipo 1, que são lentas, resistentes à fadiga. A gente vai ver isso nos outros episódios na prática clínica. Já as fibras tipo 2A, que são intermediárias, os meus exercícios isométricos serão de alta intensidade. Eu vou precisar de força acima de 85%. Eu vou recrutar todas as fibras, incluindo também a fibra tipo 2AX, porque eu preciso de rapidez e potência. Isso tudo significa que a isometria pode treinar tanto força quanto resistência. Repetindo, a isometria ela pode treinar tanto força quanto a resistência, dependendo da intensidade e duração. Uma contração isométrica de baixa intensidade, essa contração eu vou permanecer por 30 a 60 segundos. Vamos lá, o meu sorriso largo aqui, ele vai ficar entre 30 a 60 segundos. Maior do que a gente viu na isotonia, não é verdade? Eu vou treinar estática, uma resistência estática. Já uma contração isométrica de alta intensidade, ou seja, um treino de força máximo, eu vou fazer um bico e sorriso largo rápido. Um bico, sorriso largo 5 segundos, um bico, 1 segundo, sorriso largo 5 segundos. Isso é um treino de força máxima. Então a ciência tem validado muito a eficácia para a gente ter resultado. Existe também um estudo que é de 2025, que é da Nature, que foi feito por Miura. Ela demonstra que o exercício isométrico ele é sim significativamente mais eficaz na redução de pressão do que o treino isotônico. E tem um outro estudo do Khaled, que também é de 2025, agora recente, ele mostra que exercícios isométricos eles vão reduzir dor cervical crônica em mais de 70% dos casos. Olha que legal. Não é a medicação, é o exercício que vai reduzir a dor, porque eu tenho vascularização, eu vou ter isometria, oxigenação, dependendo do exercício que eu vou fazer, eu vou vascularizar. Esses exercícios estão aqui na minha mesa, esses artigos. Eu estou vendo aqui que quanto menos medicação e mais movimento, eu melhoro a condução muscular e a minha pressão arterial. Que legal, né? E agora a gente vai falar de isocinesia, que é o controle temporal na prática clínica. Os exercícios isocinético. Iso significa igual, cinético, velocidade. E aqui a velocidade ela deve ser constante. Esse tipo de exercício, eu preciso sim de uma velocidade constante, não importa a força aplicada. Ela então vai precisar de equipamentos específicos, como dinanômetro isocinético. Esse equipamento ele é muito comum na fisioterapia, tá? E principalmente ele é muito usado em pesquisa para publicação. Eu preciso, então, de comprovação da velocidade que eu tenho, tá? Embora esses equipamentos eles sejam ideais, a gente pode adaptar o conceito isocinético na nossa prática fonoaudiológica, ok? Usando instrumentos bem simples. Nós podemos usar para controlar a velocidade do movimento. Eu preciso, então, de um equipamento onde eu possa adaptar para eu verificar essa velocidade do movimento e ele se manter durante todo o exercício. Por exemplo, podemos usar um metronômetro. Eu vou colocar lá no nosso WhatsApp uma imagem de como ele é, tá? Ele pode guiar a velocidade de movimento de linguagem. Existem até aplicativos para isso. É como se você pedisse para o paciente para tocar a ponta da língua alternamente nos cantos da boca. Só que vai precisar de um ritmo específico. Ou seja, se você ajustar 60 batidas por minuto no metronômetro, você vai fazer um movimento por segundo. Então, qual é o objetivo? Criar uma velocidade controlada e constante.
É muito legal esse tipo de exercício. E a gente pode fazer ele mensurando e o paciente entendendo o que ele vai melhorar gradualmente. Claro, a gente vai usar isso principalmente com pacientes que têm um nível de cognição tranquilo. Um outro exemplo que pode ser adaptável para esse exercício é usar um cronômetro visual, que ele vai guiar a elevação, por exemplo, do abaixamento do véu palatino. Durante uma emissão, eu posso chegar para falar para o paciente, vamos fazer uma emissão vogal nasal e oral. E ele vai manter exatamente, digamos, 2 segundos e eu vou verificando se ele consegue. Seria um feedback visual, tá? Então, esse método ele aplica o princípio do controle temporal do movimento. O que é isso? Ele vai melhorar a minha coordenação motora fina, que é muito exigido na fala e na deglutição. Ele pode ser muito trabalhado na disfluência, ele vai manter o controle da fala, paciente com ataxia e também na deglutição. Então, o objetivo principal desses exercícios isocinéticos é o quê? Uma velocidade constante. E a gente vai colocar esses exemplos muito específicos como a gente pode fazer, ok? Então, podemos usar o cronômetro visual como um feedback. Além desse cronômetro visual, desse feedback, a gente precisa de inputs de batidas por minuto. Quem pode dar isso para a gente seria o metrônomo, tá? O nome é metrônomo e eu vou colocar lá no WhatsApp para a gente. Então, é importante o exercício isocinético? Sim, porque a gente vai conseguir fazer com que esse paciente entenda a velocidade constante e principalmente que ela seja sempre igual, mantendo num tempo adequado. Agora, a gente vai esclarecer definitivamente a diferença entre força e resistência muscular. Porque essa confusão é comum entre profissionais. Bom, a força vai ser a capacidade de gerar tensão máxima em uma única contração com poucas repetições. Repetindo, a força gera tensão máxima em uma única contração e eu vou precisar de poucas repetições. Como empurrar a língua contra a espátula com uma máxima intensidade. Ok. Já a resistência muscular é a capacidade de manter contrações repetidas ao longo de um período sem cansar. Como manter a elevação laríngea com efetividade ou como manter a elevação do palato mole durante uma fala prolongada ou uma refeição inteira. Sintetizando, eu tenho o quê? Exercícios isotônicos com alta carga e pouca repetição, de 3 a 6 repetições com movimentos lentos e controlados. Exercícios isométricos de alta intensidade acima de 85% da contração voluntária máxima de sua força, mantendo por 5 a 10 segundos. Intervalo de descanso entre eles, ok? Entre cada série para recuperar o seu sistema neuromuscular. Entre essas repetições, existem evidências científicas que demonstram que 40 segundos é o suficiente. Outros de 2 a 5 minutos de intervalo para repetir. Isso vai depender muito de recuperação do paciente. Depende muito da sua capacidade. Vamos falar isso também na prática clínica. Isso é ganho de força. Então, para ganho de força, eu tenho exercício isotônico, que eu vou utilizar alta carga e pouca repetição, e isométrico, que é alta intensidade numa contração máxima. E aí, eu vou manter por 5 a 10 segundos. Ganho de força. E para resistência muscular, eu posso ter isotônico com uma carga moderada, só que aqui, resistência, eu vou aumentar o número de repetição. Exercício isométrico de baixa intensidade, eu tenho de 40 a 70% de força máxima, que vai ser mantido aqui, por 30 a 60 segundos. Então, aqui, o meu intervalo entre essas séries é de 30 segundos. Vamos dar um exemplo aqui. Resistência muscular, isotonia. Eu posso fazer rapidez dessas repetições, 15 a 20. Então, bico, sorriso largo.
20 vezes. Exercícios isométricos, eu vou ter baixa intensidade, com uma força de 40 a 70, mantendo por 30 a 60 segundos. Bico, 30 segundos. Sorriso largo, 30 segundos. Entre um e outro, o que eu escolher, eu vou dar um intervalo de 30 segundos entre as séries. Ganho de força. Vamos pensar na isotonia. Alta carga e poucas repetições. Isotonia. Eu vou gerar muita carga com movimentos lentos e controlados. Bico, sorriso largo. Bico, sorriso largo. Repetindo de 3 a 6 vezes. Isometria no ganho de força. Alta intensidade, contração máxima. Sorriso largo, 5 a 10 segundos. Muita força, 5 segundos, salto. Bico. 1 segundo. 5 segundos de muita força, sorriso largo. Intervalo de tempo. Pode usar 40 segundos. Mas um descanso, nesse caso, ele pode variar de 2 a 5 minutos também. Claro, como eu falei, depende do paciente. Para a resistência, esse intervalo de tempo será de 30 segundos. Ok? Que o músculo consegue se recuperar mais facilmente. Para hipertrofia, aqui eu tenho apenas hipertrofia, que seria aumento da massa muscular. O aumento da massa muscular, de primeira, eu vou gerar força. Eu sempre escolho esse tipo de exercício primeiro. Tá? E eu vejo que o meu paciente gerou uma hipertrofia nessa musculatura. Claro, não vou deixar a língua lá com o músculo muito hipertrofiado e nem lá o miloiode, nem o digástrico, né? Ventre posterior. Mas eu escolho sempre usar exercícios isotônicos com uma carga moderada e altas repetições. E essas repetições elas vão variar entre 8 a 12 repetições. Posso usar até 20 nesses casos, tá? E o meu descanso vai ser de 40 a 90 segundos, que eu quero hipertrofiar. Então aqui a minha escolha é apenas exercícios isotônicos. Quando a gente quer ambos, conseguir força, e aí agora eu quero força e resistência, a gente pode combinar os protocolos, começando uma série de força com alta intensidade, poucas repetições ou contrações curtas, e assim progredindo as séries também. Eu posso usar junto com ela série de resistência, que são moderada intensidade, muitas repetições ou contrações longas, isso na mesma sessão, ou em fases também diferentes do meu tratamento. Eu geralmente utilizo sempre em fases diferentes do tratamento. Eu começo com força, depois eu vou para força e resistência, depois resistência. Isso vai ficar muito bem redondo quando a gente falar da prática clínica. Mas a melhor abordagem para o condicionamento físico completo é sim combinar diferentes estímulos, ok? Se a gente for fazer aqui uma outra síntese, a gente pode falar o seguinte: isotônico, o músculo se contrai, altera o seu comprimento e gera movimento. Então eu vou ter duas fases, concêntrica e excêntrica, concêntrica e excêntrica, concêntrica e excêntrica. Exemplo, o exercício do bico e sorriso largo, bico, sorriso largo, bico, sorriso largo, bico, sorriso largo. Lento para força e muito rápido para coordenação. Se eu quiser maior coordenação. Qual é o objetivo principal? É hipertrofiar e ter força, porque eu vou ter cargas altas de 3 a 6 repetições. Mas se eu quiser, nesse momento da isotonia, provocar uma resistência muscular, a minha carga vai ser mais leve e a minha repetição vai ser maior. Então, a minha contração ali vai ser um pouquinho menor. Vai ser, então, no caso, bem versátil. Isométrico. Aqui, pessoal, o músculo se contrai, mas eu não tenho nenhuma alteração do seu comprimento. Um exemplo é empurrar a língua contra o palato duro ou espátula, promovendo uma alta intensidade por 5 a 10 segundos. E aí um intervalo ali de 30 segundos. Ou com a maior intensidade possível, de 30 a 60 segundos, com uma resistência estática máxima. E aí eu posso aumentar o meu tempo de intervalo para repetir 1 minuto, por exemplo. Então eu tenho aqui resistência estática, estabilidade e força. Muito usado na elevação e odorização da laringe, tendo como objetivo na disfagia.
porque aqui eu ativo fibras profundas e é excelente para reabilitação. O isocinético, muito legal para disfluência e também para disfagia. Eu tenho a velocidade do movimento que eu posso manter de maneira constante por um equipamento que eu vou controlar tendo como feedback, ok? Ele vai trabalhar força e resistência também, que vai depender do protocolo. Para finalizar, nós vamos falar sobre prescrição correta. A frequência ideal para iniciantes, para o paciente que está começando, é treinar sempre grupo muscular de 2 a 3 vezes na semana. E vai ser crucial o descanso de pelo menos 48 horas desse mesmo grupo para se recuperar e se adaptar. A consistência e a progressão são as chaves para o sucesso da reabilitação. Começamos com que o paciente consiga fazer gradualmente os aumentos e o desafio. A gente chama isso de princípio de sobrecarga progressiva. Isso é um ponto importante. E os estudos demonstram muito isso. Ok? Bom, pessoal, é super importante levar em consideração vários aspectos que nos próximos episódios nós vamos conversar e também vocês vão ter os materiais aí que eu falo que são especiais. Começando por esse episódio que vocês vão ter acesso. Como vimos hoje, a prescrição de exercícios é uma ciência que precisa ser baseada em evidência. Saber quando usar um exercício de movimento isotônico ou de uma força estática, que é o isométrico, essa é a principal diferença. Entender que resistência muscular é treinada predominantemente com isotônico de alta repetição. Repetindo, resistência, eu vou ter isotonia de alta repetição. E a isometria desenvolve, sim, resistência estática e estabilidade. Tá? Isometria vai desenvolver resistência estática e também a estabilidade. Tudo isso vai definir o sucesso da tua reabilitação. Não se trata apenas de ficar fazendo movimentos aleatórios sem princípio nenhum de treinamento físico. Eu preciso de estratégia e eu preciso sempre basear em evidência científica, principalmente nos nossos músculos complexos, que é de cabeça e pescoço. A melhor forma dessa abordagem é sempre combinar diferentes tipos de estímulos, tá? Isotônicos, isométricos, força e resistência, concêntrico e excêntrico. Sempre de acordo com o objetivo terapêutico de cada paciente. No próximo episódio, nós vamos focar em uma das áreas mais fascinantes da nossa profissão, que é a motricidade orofacial. Vamos ver como todos esses princípios se aplicam na prática para corrigir padrões de respiração, mastigação e fala, e também outras coisas bem específicas. Espero vocês. Não esqueçam sempre de seguir, compartilhar, curtir e comentar. Isso é muito importante para esse tempo dedicado para esse podcast. Afinal de contas, muitas das coisas eu aplico na minha prática clínica e eu estou aqui para compartilhar com os colegas. Um grande abraço do nosso Escuta o Fono.